E aí, meu povo bom, como é que vocês estão aí? Tudo certo? Eu sou Luciano, sou professor de Sociologia, passando aqui para conversar sobre esta obra, O Povo Brasileiro, The Brazilian People, de Darcy Ribeiro, obra que foi selecionada pela banca do vestibular da Universidade Federal do Paraná. E se você vai fazer, você vai ter que saber sobre, o capítulo 3, que é o capítulo selecionado, que é o capítulo do processo sociocultural. Em um outro vídeo, eu já falei da primeira parte desse capítulo, que é dividida em 5 partes. E neste, eu vou falar da segunda parte, que é a urbanização caótica. Bom, se você curtir, deixa o seu like, segue a gente, compartilhe, comente, enfim, vamos ajudar a galera que vai estudar para o vestibular, que vai estudar para o Enem, e vamos divulgar a sociologia, que é uma ciência muito importante. Fechou, pessoal? O que eu fiz aqui? Eu fiz um fichamento, destaquei neste capítulo 4 pontos que eu acho que podem te ajudar no vestibular, mas é interessante que você pegue a obra lá, e também faça os seus estudos e as suas anotações. Fechou? Bom, no capítulo Processo Cultural, tema 2, a urbanização caótica. Vamos destacar como é que se dá esse processo de urbanização. Primeiro ponto, pessoal, o Darcy vai apontar que houve uma formação e uma evolução das cidades brasileiras. Espera um pouquinho aí. Neste capítulo, o Darcy vai destacar que o Brasil nasce como uma civilização urbana em cidades como a Bahia, Rio de Janeiro, João Pessoa, já no primeiro século de colonização. No decorrer dos séculos, até o século XX, quando essa obra aqui, pessoal, é publicada, as cidades cresceram, nós vamos ter grandes centros urbanos, a vida urbana vai se tornando então o estilo de vida predominante no Brasil. E durante esse processo de colonização, a riqueza das Minas Gerais vão se exibindo em cidades como Ouro Preto, e a valorização do açúcar vai transladando os senhores de engenho para o Recife e para a Bahia. Então, todo esse processo de colonização, todo esse processo de urbanização da sociedade brasileira, repare que nós estamos falando bastante aí, da área litorânea, citamos cidades e regiões aí próximo ao litoral. Nós vamos começar a ter no século XX uma grande migração rural e urbana. Então o Brasil vai experimentar, pessoal, segundo Darcy, um dos mais violentos êxodos rurais da sua história durante o século XX, com a população urbana saltando de 12,8 milhões em 1940 para 80,5 milhões de brasileiros e brasileiras em 1980, da zona rural para a zona urbana. Isso foi causado principalmente pela monocultura e pelo monopólio da terra, que expulsaram as populações do campo. Então nós vamos ter aí uma urbanização desordenada, periferização, favelização, desemprego, um lumpenproletariado gigantesco, mestiço, miscigenado, pouco preparado para o mercado de trabalho, numa grande, um volume de pessoas aí analfabetas também. Terceiro ponto, a industrialização brasileira vai ter o seu impulso inicial através de 2 atos de guerra, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, a CSN, e a devolução das jazidas de ferro de Minas Gerais. Posteriormente, a política de capitalismo do Estado vai ser, ou melhor, foi abandonada em favor da atração de empresas estrangeiras para instalar as suas subsidiárias aqui no Brasil, o que levou à modernização da economia nacional. Nós estamos falando aí, pessoal, mais ou menos do período que vai de 30 até a década de 1980, passando pela ditadura do Estado Novo, com o processo de modernização conservadora, depois, pelo populismo, e aí um ícone
dessa fase é o presidente, a fase do governo de Juscelino Kubitschek, com 50 anos em 5, e o milagre econômico brasileiro da ditadura militar a partir da década de 1970. E o nosso quarto e último ponto deste tema é a deterioração urbana. O texto, pessoal, destaca que uma população urbana, abandonada à própria sorte, encontrou soluções para os seus problemas, embora essas soluções fossem muitas vezes esdrúxulas e até ilegais. Isso sem contar a possibilidade, a alta possibilidade de exploração dessas pessoas enquanto mão de obra. A favelização e a exploração do crime organizado são citados por Darcy como exemplo dessas soluções. Além disso, a obra, pessoal, também ressalta que as instituições tradicionais estão perdendo seu poder de controle e de doutrinação, com a mídia de massa assumindo um papel dominante na formação da mentalidade das pessoas. Olha que interessante se nós formos fazer, né, a transição de uma sociedade que tem uma ditadura no Estado, que controla e que doutrina, para uma sociedade que é democrática, mas que, por outro lado, recentemente, estou gravando esse vídeo no ano de 2024, tem aí, né, nas redes sociais o seu grande meio de comunicação. Por um lado, democratizante, mas, por outro lado, bastante massificador. Interessante, né? Pensar aí a dinâmica da sociedade contemporânea à luz desta obra e deste capítulo de Darcy Ribeiro. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Espero que você faça uma boa prova. Curta, siga, compartilhe. Valeu. Até a próxima.